Abra sua Bíblia comigo, eu quero o Salmo 119. Livro de Salmos, capítulo 119, eu quero o verso 103. Salmo 119, verso 103. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite para ouvir falar de Ti. Por isso, Senhor, ministra algo poderoso sobre nós essa noite. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. E eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Nessa noite nós vamos falar do mel. O mel aparece na Bíblia Sagrada 55 vezes. E todas as vezes que o mel aparece, coisas poderosas são reveladas. Nós estamos estudando isso já tem algumas semanas, né? A Bíblia sempre trata de todas as coisas debaixo de duas linguagens. A primeira delas, a linguagem literal, quando ela fala exatamente o que ela quer dizer, sem nada por detrás, sem nenhum princípio revelador, né? Sem nenhum outro fundamento escondido. E a outra visão é a linguagem figurativa, ilustrativa, ou por muitas vezes nós chamamos de linguagem profética. É quando Deus usa situações, coisas, elementos para revelar coisas ainda mais poderosas ou maiores para que a gente pudesse compreender. Não foi diferente com mel, com essa especiaria poderosa. Quando a gente fala de mel, o que vem na sua cabeça? Põe para mim o favo. O que vem na sua cabeça? Abelha, né? O nosso mel, o mel silvestre, o mel que é, na verdade, o trabalho da retirada do néctar da flor que a abelha faz, né? E a esse processo de produção, onde ela constrói esses favos de mel e o mel é depositado. O que é o mel, na verdade? Uma substância extremamente doce e que nos tempos antigos tinha um valor muito alto e precioso. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque até aquele momento era a única forma que existia de adoçar. Então se fazia o quê? O que se fazia com mel? Pão, o que mais? Bolo, o que mais? Biscoitos, né? Toda comida adocicada. E olha que toda comida do Oriente, né? Principalmente tem muita coisa adocicada, né? Quem já foi comigo para Israel prova das sobremesas, é tudo bem adocicado e a maioria dessas propriedades está pautada no mel. Então era a única forma daquela época de adoçar. Então eles usavam o mel para fazer bolos, pães, tortas, né? Doces específicos. E o mel tinha um valor muito alto. É por isso que algumas vezes você vai ler nas escrituras que o mel era dado de presente, né? Quando se queria honrar alguém, presentear alguém, se escolhia elementos, né, caros, como o trigo especial, o trigo mais fino, né? Ou o mel, por conta desse valor. Outra característica específica do mel, o mel não apodrece, o mel não estraga. Então ele podia ser transportado por muitas horas em cima de um camelo para ser comercializado, né? Podia ser levado de uma nação para outra nação e não estragaria. Então facilitava o comércio e facilitava a utilização desse elemento tão especial e importante. Só que
a gente vai encontrar 55 vezes na Bíblia Sagrada a palavra mel, e algumas delas, Deus falando desse mel que adoça, desse mel que era usado para trazer esse sabor diferenciado sobre coisas, né? Usando o mel na comida, usando o mel sobre elementos específicos. Quando a Bíblia começa a falar de linguagem comparativa, figurativa, aí ela começa a usar o mel para comparar as situações gostosas, né? Coisas que aconteceram, que trouxeram prazer, alegria. Então eu anotei algumas aqui, eu vou falar para ficar registrado, mas você não precisa abrir. Nós vamos encontrar a palavra mel em Deuteronômio 32, 13, falando da bênção de Deus para Israel. Então Deus dizendo, né? Toda vez que eu me manifestar a Israel como algo abençoado, algo poderoso, isso vai surgir para eles como mel. Isso vai vir sobre eles como essa sensação gostosa de ter sobre a boca um paladar adocicado. Vira para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, muitas vezes é assim. Diga para ele, é verdade. Não, anima aí. Nós estamos no culto, né? Abençoado do Senhor, você veio para receber a palavra, então anima aí, diz para ele. É verdade. Quando dizem para nós que a vitória tem, continua aí. Por quê? Porque dá prazer, porque traz alegria. Eu costumo dizer, você vai pôr amor às minhas palavras e não vai ficar ofendido nem magoado. Mas eu não conheço um gordinho triste. Porque a gente gosta de comer. E a gente gosta de comer doce, né? E toda pessoa que come doce fica alegrada. É por isso que os homens reclamam quando a gente começa a fazer regime, porque a gente para de comer doce, fica todo mundo emburrado, mal-humorada, estressada, né? A mulher, quando ela está de TPM, o que ela faz? Ela quer chocolate, ela quer doce, ela quer alguma coisa, né? Porque o doce traz alegria, o doce traz essa compensação. Então é por isso que a Bíblia Sagrada vai sempre comparar vitórias poderosas, historicamente, com o mel, por conta dessa sensação agradável que ele traz. Então, ele vai falar do amor conjugal em Cantares, capítulo 4, verso 11. Ele vai dizer, o amor é como mel, né? Por quê? Porque adoça, dá prazer, traz alegria. Ele vai usar o mel, ele vai dizer, quando você escuta uma palavra agradável ao seu ouvido, isso soa sobre você como mel. Então, quando alguém chega e diz, você está cheirosa hoje. Nossa, você está bonita hoje. Isso soa agradável aos ouvidos, como a gente sente o paladar do mel sobre a boca. Você está aí? Então a Bíblia também vai dizer que quando Deus promete restauração a Israel, está em Isaías 7, 22, ele também diz, quando vocês experimentarem da minha total restauração, vocês vão ficar como aqueles que experimentam mel, como aqueles que comem do mel. O que Deus estava dizendo? Quando você passa por uma perda grande, quando você passa por momentos de luta, quando a vitória chega, aquilo gera prazer, aquilo gera alegria, você fica com cara de bobo, porque é isso que o açúcar faz sobre a vida das pessoas, né? Fica com cara de bobo. Ele está dizendo, assim como a restauração é sobre Israel, quando acontecer, Israel vai ser comparada à nação que está comendo desse mel, se alimentando desse mel, porque vai ter um semblante alegre, feliz, por conta do doce, né? Da doçura. E por último, ele começa numa sequência muito forte e poderosa a falar do mel, a trazer a interpretação do mel, sempre se referindo ao poder da palavra de Deus. E é exatamente o texto que nós lemos. Vamos ler de novo. Salmo 119, verso 103. Diz assim, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel a minha. Então olha aí, o salmista comparando a voz de Deus, a palavra de Deus sobre a sua alma e o seu coração, como algo que vem de forma agradável, algo que vem para somar, para trazer alegria. Ele diz, mais doce do que o mel que vem à minha boca. Ele declara o quão prazeroso era ouvir a palavra de Deus, o quão prazeroso é experimentar desse momento de ouvir a palavra de Deus. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, em nome de Jesus, que assim seja na sua vida, todos os dias, que a palavra de Deus
seja doce como mel. Amém ou não amém? Então, observa que ele tem prazer de ouvir a voz de Deus, prazer de ouvir a palavra do Senhor. Mas ele vai continuar. Abre Ezequiel capítulo 3, verso 3. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 3. Vamos ler desde o início, verso 1, para você entender. Você achou? Diga amém. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu comi e na boca era doce como mel. Então observa que mais uma vez o mel é comparado à palavra de Deus, numa experiência diferente, porque no Salmo 119 ele fala da palavra literal, né? Da palavra que ele ouve, daquilo que está vindo do coração de Deus para ele de forma específica e clara, sem nada escondido. Mas quando a gente começa a ler o texto de Ezequiel capítulo 3, o profeta não está falando de uma experiência física. Observa que Deus não mandou ele engolir um rolo de verdade. O que é o rolo? O que é o rolo? É o pergaminho, né? Dessa viagem que eu fiz agora, eu fui ao Egito e eu trouxe para vocês verem o papiro, né? A folha do papiro original, onde Moisés escreveu os primeiros livros. Que antes de ser o pergaminho, que é feito da pele, do couro de um animal, eles começaram usando o papiro, que é feito de uma planta. Papiro é uma planta. E aí eles faziam essa folha, né? Onde eles escreviam aquilo tudo que Deus falava com eles. Foi assim que Moisés teve a experiência de ouvir Deus narrar o livro de Gênesis para ele. Moisés nunca teve no jardim do Éden. Moisés nunca viu a experiência do Adão e Eva. Mas Deus revelou a ele. E onde ele estava, ele copia tudo que ele ouve, detalhe por detalhe. E ali ele registra no papiro, né? No rolo, as escrituras sagradas. Você está aí? Então observa o que Deus fala para Ezequiel. Deus diz para ele: filho do homem, come o que achares. Então se o discurso é para o gordinho, está ótimo, né? O que você achar, você come, que está tudo certo. Aí ele continua dizendo assim: come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Então você começa a entender que Deus não mandou ele engolir o papiro, que Deus não mandou ele engolir o pergaminho, Deus não mandou ele comer o livro. Hoje para nós está impresso assim, nesse papel revista fino, nessa capa de couro. Deus em nenhum momento mandou Ezequiel comer isso. O que Deus estava falando? Deus estava falando de uma experiência no Espírito. Deus estava falando para Ezequiel: eu quero te levar a uma dimensão especial, Ezequiel. Eu quero que você já experimenta de ouvir a minha palavra, porque eu estou falando ao teu ouvido. Você é profeta. Quantos profetas nós temos aqui nessa noite? Ouve a voz de Deus. Ele diz: eu sei que por muitas vezes a minha palavra, Ezequiel, foi doce aos seus ouvidos. Mas agora a experiência é diferente. Eu não quero que você passe pela experiência de apenas ouvir a minha palavra. Agora eu quero que ela seja introduzida no seu espírito. Olha o que ele diz: come desse rolo, Ezequiel. Olha o que diz a escritura. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. É uma experiência espiritual. O Ezequiel estava se vendo. Então eu abri a boca. Deus veio e me fez engolir o rolo. E eu comi desse rolo. Ele bota na boca e mastiga. E aí as escrituras dizem assim, olha aí: e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou.
eu o comi, e na boca me era doce. Como? Então ele experimenta no espírito engolir esse rolo. O que simbolizava esse rolo? O que simbolizava esse rolo? Uma palavra profética que Deus tinha para ser entregue à nação de Israel. Então Deus dá a Ezequiel no espírito e diz: você vai experimentar algo novo. Presta atenção aqui. Você vai experimentar algo novo. Até aqui você tem experimentado aqui, ó, ouvir. Agora eu quero levar o teu espírito a viver uma experiência nova. O teu espírito vai engolir uma palavra, Ezequiel. Um rolo que eu vou fazer você digerir. Isso é tão poderoso que eu não dou para qualquer pessoa. Eu não entrego para qualquer profeta amado. Eu preciso que você experimente. Aí ele dizia: eu abri a boca e ele pôs o rolo na minha boca. Então levanta a sua mão que eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus. O rolo vem quando Deus entrega. E quando ele entrega, ele que põe sobre a boca do profeta, para que ele profetize a verdade, a visão de Deus sobre a terra e sobre o homem. É exatamente isso que eu quero que aconteça sobre você. Toda vez que Deus disser para você: abre bem a tua boca, homem e mulher, porque o Senhor te revelarei. Receba o rolo que Deus quer entregar na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Então ele come, e ele diz: enquanto eu comia aquele rolo no espírito, era uma visão espiritual, ele diz: aquilo foi doce ao meu paladar. A experiência do Ezequiel não foi apenas de saber que a voz de Deus era boa de ouvir. Ele diz: ela foi boa quando ela entrou em mim. Ela me trouxe uma sensação diferenciada quando ela fez parte do meu homem, dentro da minha estrutura nova, onde Deus queria mexer. Você está aí? Diga amém. Então observa que a gente vai subindo de nível. A Bíblia vem falando do mel como algo agradável, algo bom, algo que adoça, algo que serve para culinária, para cozinha. Ele vem falando, comparando situações poderosas que Deus fez ao seu povo, que trouxe alegria, motivação, com o paladar adocicado do mel sobre a boca. Mas agora ele começa a trazer dimensões diferentes. Ele diz: tem um povo que ouve a voz de Deus e acha que é bom ouvir a voz de Deus. Compara ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, com o doce do mel. Mas eu levei o meu profeta a uma experiência diferenciada. Eu levei o meu profeta a experimentar no Espírito que eu tenho segredos a serem revelados, que eu tenho palavras poderosas a serem reveladas, e o fiz comer, o fiz se alimentar dessas profecias, e ele também entendeu que elas eram boas. Ele também entendeu que elas eram doces à sua boca. Você pegou? Diga amém. Então, observa que ele vai crescendo a narrativa, de levar o homem a experimentar de coisas diferenciadas e poderosas. Vai agora em Apocalipse comigo, capítulo 10. Verso 9. Você achou? Diga amém. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então olha para mim. Mais uma vez, a Bíblia Sagrada traz o elemento do mel para ser comparado ao poder da palavra. Só que observa que, diferente do Ezequiel, quem teve essa experiência de Apocalipse foi quem? João. E João estava onde? João estava onde? Na ilha de Patmos, preso.
Quem subiu aos céus na experiência gloriosa de conhecer a revelação foi o espírito do João. O corpo do João estava preso no cárcere, sim ou não? O anjo leva João aos céus, mostra os céus para o João, revela coisas poderosas. Só que chega um determinado momento que ele diz para o anjo que está ministrando, palestrando com ele, ele diz assim: eu quero esse livro aí, ó. Aí o anjo diz assim para ele: eu vou te dar. O que você tem que fazer com esse livro? Devora ele. Por que o termo é devorar? Porque você não pode comer com medo. Tudo que Deus dá é bom. Tudo que Deus derrama sobre a minha vida, sobre a sua vida, Ele sabe a medida pelo qual Ele derrama. Então, se Ele está dizendo para você: come desse livro, devora. Ele está dizendo: sem medo, põe tudo na boca. É igual quando a gente faz, quando não quer dividir o doce, né? Você ganha um brigadeiro lindo, aí está cheio de gente do seu lado, o que você faz? Para ninguém pedir um pedaço. Foi exatamente isso que o anjo disse para o João: devora tudo, porque é para você. Devora tudo, porque a revelação é para você, não é para dividir. Eu quero que você experimente dessa revelação profunda que o céu está te dando. Devora, João. Aí ele enfia tudo na boca. E o anjo diz assim para ele: mas, se prepara. Você vai ter duas sensações. A primeira é muito boa, que vai passar pela tua boca e você vai ter sabor de quê? De mel. Mas quando chegar no estômago, vai se tornar o quê? Amargo. Aí o João faz exatamente o que o anjo diz: toma, devora, come do livrinho. Aí ele diz, ele mesmo narra, ele diz: tomei o livrinho da mão do anjo, devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou. Por quê, pastor? Porque a revelação não era para ele. A revelação era para ele ser o transmissor, mas ele não ia viver aquela experiência. Então, quando ele enfia aquele rolo na boca, aquele livrinho na boca, que ele come, é maravilhoso você saber que Deus está usando a sua vida. A sensação do mel sobre a boca do João era que honroso é experimentar desse momento, que honroso é poder participar dessa experiência profética. O problema é que quando chega no estômago, ele está falando do corpo espiritual, amém ou não amém? Quando chega no estômago, ele entende a revelação. Ele entende que a revelação que estava contida naquele livro eram os acontecimentos do fim. Coisas que a gente ainda não viveu e que iam ser situações difíceis, que não iam ser coisas fáceis de experimentar. Então ele diz: passou pela minha boca, foi bom, foi agradável, porque me deu prazer, me deu alegria, eu fiquei extremamente satisfeito com a experiência. O problema é que quando eu entendi a profecia, quando eu entendi a revelação que o livro me trazia, aquilo trouxe um peso sobre o meu estômago, porque eu senti a responsabilidade. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: é sempre assim. Quando Deus te entregar coisas profundas, você vai ficar feliz por Deus estar usando a sua vida, mas precisa ter consciência que as coisas de Deus são coisas sérias e que não pode ter brincadeira. Amém ou não amém? Ele sentiu o peso da responsabilidade, por isso que pesou o estômago do João. Então eu quero trazer você ao entendimento dessa noite, que ele vai subir do nível da revelação. Ele diz, você desculpa, minha garganta está pegando. Nos três episódios que nós lemos, a palavra é sempre comparada à doçura do mel. Por quê? Porque a palavra de Deus é boa, como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que vem de Deus para nós se manifesta dessa forma, é bom. Por mais que você não consiga alcançar os pormenores, os detalhes, sempre o que Deus tem para nós é bom. Então, essa experiência é sempre igual nos 3 níveis. O problema é que ele vai apertando. Ele vai dizendo, no primeiro nível você só saboreou do mel porque ouviu a palavra. E eu quero lembrar você, quando você começou a sua caminhada com Cristo, como foi a sua primeira experiência? Como foi a primeira vez que você ouviu Deus falar com você audivelmente? Como foi que seu coração ficou? Como foi que você reagiu? Você falou, meu Deus, Deus falou comigo.
Eu ouvi a voz de Deus, trouxe alegria ao teu coração. Seus olhos podem ter chorado, derramou lágrimas, mas era de emoção, não de tristeza. Porque toda vez que a palavra de Deus vem, ela é doce como mel. O problema é que, à medida que você foi caminhando com Cristo, à medida que você foi caminhando com o Senhor, Deus não quer apenas que você ouça a sua voz, Deus quer desafiar você a conhecer segredos. Deus quer levar você a conhecer coisas profundas, de intimidade, coisa que Deus revela a íntimos, coisa que Deus revela a amigos próximos, que o buscam, que estão dispostos a ouvi-lo. Então ele faz como Ezequiel, ele primeiro experimenta. O que é experimentar? É provar o homem, não no sentido ruim da palavra, né? De colocar você em teste, não, de te dar oportunidade de experimentar. Eu não quero fazer você ouvir, não. Eu quero fazer você experimentar coisas no Espírito. Eu quero levar você a experimentar coisas que algumas pessoas ainda não viveram. Aí ele observa para ver se você está disposto a comer o rolo, disposto a ingerir tudo aquilo que ele tem. Porque Jesus falou isso e a gente vai falar mais na frente. Nós temos muita dificuldade com o novo. Por quê? Porque a gente fica apegado ao odre velho. A gente fica apegado ao vinho velho, curtido, que a gente tem a vida toda ali. E quando Deus quer trazer um vinho novo, Ele diz, pois é, mas eu não posso derramar o novo no odre velho. Tem que jogar o odre velho. E você diz, não, mas eu estou tão acostumado a ouvir Deus desse jeitinho. Eu estou tão acostumado a levantar 3 da manhã, eu acendo a luz, dobro o meu joelho, Ele fala comigo desse jeito. Aí Deus está falando assim, mas eu quero mandar um anjo lá. Eu quero fazer você ver com o seu olho aberto. Eu quero falar para você coisas ocultas, não reveladas, segredos. Eu quero saber se você está disposto. Ele diz, come o livro, Ezequiel. Aí cabe você dizer para Deus, não vou comer não quero não. Isso não é para mim não. Ou você vai dizer com Ezequiel, eu abri a boca e Ele colocou em mim a sua palavra profética. E eu a experimentei. E aí ele diz assim, e ela era doce como mel. Ele passa pela experiência e ele diz, foi bom demais. Me deu gozo, me deu prazer, me deu alegria. Foi bom demais. Você está aí? Mas aí ele aumenta um degrau. Aí ele diz assim, agora eu não quero mais fazer você ouvir aqui. Eu não quero te dar uma experiência espiritual, Ezequiel. Eu quero, como João, levar você a receber coisas que não é para você, nem para a sua geração. Para outras nações. Observe o que diz as Escrituras. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Deus estava falando assim, não é para ninguém perto de você, não é para o seu primo, não é para o seu parente, não é para o seu irmão. Ô João, é para gente que você não viu. João, é para gente que nem nasceu ainda. João, o que você vai comer, o que você vai receber de revelação, não é nem desse país, João. São de outras nações, de outras línguas, de outros reis, de outros reinos. É outro negócio. Vira para esse irmão que está ao seu lado, brinca com ele, diga para ele, é outro patamar. Estou tendo que aturar esse negócio por uns dias aí, né? Vamos voltar para o mel. E aí, ele vai desenvolvendo o homem a experimentar da mesma doçura em níveis diferenciados. Você pegou? Amém ou não amém? Então a Bíblia vai trazer para nós essa referência do mel, respeito de doçura, comparado com vitórias, com coisas que foram importantes, mas também com níveis de revelação do poder da palavra. Aí a gente empaca num texto, que você vai abrir agora comigo, Êxodo capítulo 3, onde por 16 vezes Deus repete a mesma frase. Por 16 vezes Deus repete a mesma frase. Êxodo capítulo 3. E é sobre isso que eu quero pregar essa noite. Êxodo capítulo 3, eu quero o verso 7.
Você achou? Diga amém. Diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aí, olha aqui para mim. Então, você conhece essa história. Deus chama Moisés. E Deus diz para Moisés assim: eu ouvi o clamor do meu povo, e tenho visto a opressão que eles têm passado. Os egípcios têm feito eles de servos, de escravos. E os meus filhos estão subjugados. Meus filhos não estão vivendo a vida condizente com o sonho do meu coração para eles. Então, chegou um tempo, Moisés, que eu preciso que isso acabe. Então, eu estou levantando você hoje como libertador, como aquele que vai me ajudar nesse processo. Ele diz assim: é por isso que eu desci. Levanta a sua mão para os céus. Deixa eu profetizar. Toda vez que Deus olha a causa do justo e observa a opressão, o povo dele sendo pisado, subjugado, o povo dele não vivendo as experiências que Deus sonhou, Deus desce na terra. Deus desce na terra para liberar da sua própria boca um novo decreto de liberdade, onde o povo do Senhor vai viver tudo aquilo que Ele prometeu, no nome santo de Jesus. Aleluia. Aí ele chama Moisés e diz para Moisés: foi por isso que eu desci. E eu estou aqui, Moisés, porque isso vai mudar. Eu, o Senhor, vou levar vocês a um outro lugar. Observa a expressão que ele usa. Versículo 8: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite. E olha aqui para mim. Então está aí o mel de novo, só que debaixo dessa expressão, Deus repete essa expressão por 16 vezes na Bíblia Sagrada. Então, observa que no Novo Testamento, quando Jesus queria chamar a atenção de alguma coisa, e ele queria dizer que aquilo era muito importante, ele fazia isso de forma duplicada. Ele dizia assim: em verdade, ele dizia, em verdade, o que ele estava querendo dizer? Não estou falando de uma coisa assim, presta atenção dobrada. O que eu estou dizendo é algo sério. Por isso que ele dizia, em verdade, ele repetia aquilo. E foi exatamente isso que Deus fez, não por 2, não por 3, não por 7, por 16 vezes na Bíblia Sagrada. E ele diz assim: eu vou retirar o meu povo da escravidão e vou dar a eles uma terra ampla e boa, terra que mana leite e mel. Então, eu quero levar você nessa noite a um degrau. Essa para mim é uma das mensagens mais difíceis de ser ministrada, porque eu preciso que a sua mente deixe o novo de Deus entrar. Amém? Observa que Moisés foi criado aonde? Aonde? No palácio, num lugar de muita fartura, num lugar de muita riqueza. Observa que quando Deus chama Moisés para ser libertador de Israel, ele diz assim: eu vou resolver esse problema. Eu vou tirar o povo que está no Egito e vou dar a eles um lugar bom, Moisés, um lugar amplo. Aí ele diz, um lugar que mana leite e mel. O que significa mana? O verbo manar significa estar cheio. Então ele diz, é um lugar que está cheio de leite e de mel. Então a sua cabeça viaja, a sua cabeça pensa no leitinho da vaca e pensa no mel da abelha, no nosso mel silvestre comercial. Não era esse. Passa para mim, por favor. Essa é a fruta chamada tâmara. Essa é a fruta do deserto.
é uma árvore, a tamareira é uma árvore que precisa de pouca água para crescer. E ela tem raízes bem profundas. Então, em todo o deserto de Israel, você vai passear comigo por lá e você vai ver a quantidade imensa de tamareiras plantadas no deserto. E dessa frutinha chamada tâmara, que é retirado o mel. Passa para mim a outra. Aí, observa que o mel é mais escuro, parece um açúcar queimado. Esse é o mel retirado da tâmara. Então, quando Deus fala nessa linguagem para o Moisés já estava mais acostumado. Ele entendeu perfeitamente que não era leite de boi, de vaca, era leite de cabra, porque essa era a forma que tinha naquela época de leite. As vacas vieram, vacas leiteiras, que eu estou dizendo, muito tempo depois. As cabras é que davam leite naquela época. Então, o leite era de cabra, mas o mel não era de abelha. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque eles estavam onde? No deserto. Acabei de falar que o melzinho que você come na sua casa, silvestre, é feito da onde? A abelha tira do néctar da flor, não tem flor no deserto. Então não era mel de abelha. Então Deus estava se referindo a esse mel, e é o mesmo texto que fala de João Batista. Quando diz, João Batista se vestia com peles de carneiro e batizava e andava no deserto, e ele comia gafanhoto não era gafanhoto, mas quando você for a Israel eu te mostro. Mas o mel era esse. O mel era esse. Por quê? Porque ele estava onde? No deserto, irmão. No deserto não tem como ter favo, não tem como ter colmeia de abelhas. Você está aí? Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga, você precisa pensar com a mente lá, não aqui. Entendeu? Senão você não consegue compreender a cultura. Mas o que eu quero levar você a entender essa noite é que Deus fala para Moisés assim, eu vou levar o meu povo para uma terra boa, uma terra, ele usa a expressão ampla, e ele diz, mas que emana, que está cheio de leite e mel. Para pensar comigo. Um homem que foi criado no palácio, filho da princesa, irmã do faraó, com tudo que ele tinha do bom e do melhor. Se eu chego para você e vou dizer assim para você, então, vou botar você para trabalhar, você vai pagar um preço, nós vamos tirar o povo que está escravizado e eu vou levar você para um lugar que tem, pizza e Coca-Cola. Aí você vai dizer assim, é ótimo, pizza e Coca-Cola, mas vai dar essa trabalheira toda só para ter a pizza e a Coca-Cola? Eu quero que você pense com a cabeça do Moisés. Deus falou, terra cheia de leite, linguagem literal, leite de cabra, mel de tâmara. O que isso tinha de tão especial para chamar a atenção do Moisés? O que isso despertou no Moisés a vontade de ser esse homem, condutor dessa geração inteira na travessia do deserto? O que fez Moisés verdadeiramente acreditar nessa palavra? É porque ele não estava falando numa linguagem literal. Deus não estava dizendo para ele, vou levar você num lugar que tem leite de cabra e mel de tâmara. Era uma expressão, e aí tem duas vertentes extremamente importantes, preciso prestar atenção. A primeira é que leite e mel era uma expressão que significava fertilidade e abundância. É como a gente faz hoje conjecturando. Eu pergunto para você assim, como é que foi a reunião? Aí você diz assim, pastora, foi arroz com feijão. Você usa um termo literal, mas você não está querendo falar aquilo. Você está querendo falar assim, foi comum, pastor, coisa do dia a dia. Você entendeu? Então, Deus falou assim para ele, eu vou levar você a uma terra que emana leite e mel. O que a expressão comum dizia? Uma terra de fertilidade e abundância. Então, já soou diferente. Você está aí, diga amém. Já soou diferente. O que você não sabe
é que o original diz assim, eu vou tentar ler em hebraico. Eretz, Zavat, Halá, Ve, Devesh. Devesh é mel em hebraico. Essa foi a expressão que saiu da boca de Deus para Moisés. O problema é que quando eles traduzem, eles não traduzem na forma literal. Uma terra cheia de leite e mel. Ele traduz na forma profética e reveladora, que foi aí que mexeu com o coração de Moisés. Eu vou dizer para você exatamente o que Deus disse. Deus disse para Moisés assim, ele diz, por isso que eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que será glória para as nações. Essa foi a expressão. A terra que será glória para as nações. Aí, amigo, Moisés fez, opa. Porque comida eu estou acostumado. Comer do melhor mel, beber do melhor leite. Fui criado no palácio. Uma terra de fertilidade e abundância. Extremamente importante para quem quer começar. O problema é que a promessa que Deus fez foi muito além de algo físico. O que eu quero que você entenda nessa noite, Deus nunca prometeu a Israel um pedaço de terra. Deus nunca disse para Israel, tira esse povo do Egito, porque eu quero dar um terreno para eles multiplicarem. Deus estava dizendo para Moisés, eu vou levar vocês a um lugar onde tudo vai acontecer. Um lugar, Moisés, onde todas as nações do mundo se virarão para lá. Onde todos os povos, línguas e nações se interessarão em tudo que vai acontecer lá. Porque não é um lugar apenas físico, de fertilidade e abundância, onde eles estão debaixo da bênção de Deus, onde eles vão plantar e vão colher. Moisés, o lugar que eu estou prometendo levar os meus filhos, é o lugar onde o próprio Deus vai falar na terra. É o lugar onde Deus vai se revelar. Deixa eu abrir meu coração para você. Não foi aqui, amigo. Deus não escolheu a nossa terra. Deus não escolheu o nosso país. Deus não escolheu a nação dos Estados Unidos. Deus não escolheu a África. Deus olhou para um pedacinho de terra menor do que o estado do Sergipe e diz, é lá que os meus pés vão tocar a terra. É lá que toda palavra literal será profética. É lá onde todo olho verá o manifestar da minha glória. É lá que o verbo se fará carne. É lá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É lá que toda profecia será cumprida. Moisés, eu não estou te prometendo um pedaço de terra. Eu estou dizendo, o mel que o meu povo vai comer é da terra revelada, é da palavra escondida, é onde o olho vai ver ela se concretizar diante deles. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, o mel da tâmara é diferente. Os homens estão acostumados a comer o mel da abelha. E é maravilhoso, é doce. O problema é que o lugar que eu quero levá-los, eles nunca mais comerão de algo físico e natural. Tudo que vai acontecer lá tem parte comigo. Tudo que acontecer naquele pedacinho de terra, Moisés, vai falar de mim, vai falar da minha glória, vai apontar para a minha vida, vai apontar para a vida do Messias, vai apontar para a concretização da profecia do livro de Apocalipse. Tudo vai acontecer, porque não é um mel comum, é o mel, é a expectativa. Lembra que eu falei dos degraus da revelação?
não é a palavra que ouve, não é uma palavra experimentada no Espírito, é uma palavra revelada a olhos vistos. É por isso que é tão importante você pisar naquele lugar. Porque você vai estar andando por vielas e eu vou dizer para você, foi aqui que ele passou. Foi nesse lugar que ele estendeu a mão e curou os enfermos. Foi nesse lugar que o sangue pingou da cruz do Calvário. Foi nesse lugar que o rio Jordão se abriu. Foi aqui nesse espaço que o Elias subiu aos céus. Foi aqui nesse monte que Deus desceu da terra, pisou e disse: haja luz, e houve luz. Foi nesse monte que Deus olha para Abraão e diz: não precisa sacrificar o teu Isaac, porque eu já providenciei o cordeiro para o sacrifício. Você não vai andar numa terra onde as coisas precisaram ser reveladas. Não. O lugar que eu tenho para os meus filhos, o nível de revelação é que todo olho veja, é que todo olho perceba. O que Deus estava dizendo para Moisés é: eu vou dar a vocês uma terra que emana leite. Leite é sustento, é proteína. É uma terra onde tudo eu vou prover. Mas Moisés, é o lugar onde todo olho vai conhecer a mim de verdade, onde toda revelação a meu respeito será entregue. Eu preciso que você entenda isso. Deus não escolheu outro lugar da terra. Deus não escolheu outro lugar da terra para se manifestar e ensinar as Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, por onde você passear aqui, Deus está falando da terra que emana leite e mel. Deus está falando de um lugar onde Ele estabeleceu fisicamente contato. A Bíblia diz que Ele passeava no jardim com Adão. Ele conversava ao virar da tarde, todos os dias com Adão. Ele descia do seu trono de glória, pisava os seus pés sobre a terra e caminhava sobre ela, ao lado daquele homem carnal feito do barro. Nessa experiência não se passou em nenhum outro lugar da terra. Nenhum outro lugar da terra se ouviu dizer que Deus operou, que Deus fez, amigo, chover, maná, onde Deus operou sinais e maravilhas sobre o povo de Israel, onde os profetas se manifestaram. Não tem outro lugar na terra onde você vai subir no monte e alguém vai dizer para você: foi aqui que o fogo desceu do céu. Não tem outro lugar da terra onde você vai entrar e alguém vai dizer para você: foi nesse segundo andar dessa casa que o Espírito Santo desceu sobre os homens e labaredas de fogo sobre as suas cabeças, e eles começaram a profetizar e falar em outras línguas. E o Pedro, tomado dessa inspiração, foi para uma sacadinha pequenininha e ali prega a palavra e 3.000 almas se rendem para Jesus. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que nessa noite você precisa entender que hoje a gente vai escolher ficar comendo mel de abelha a vida toda, enxergando um Cristo que traz doce sobre a minha vida, traz doçura sobre a minha vida, traz alegria, me dá prazer. Eu vou começar a caminhar buscando do Cristo o mel da tâmara, onde eu vou começar a caminhar buscando um nível de revelação profundo, onde coisas me serão reveladas e onde eu vou passar por essas experiências, porque Deus vai me levar ao lugar da promessa. Deus vai me levar ao lugar onde essas coisas vão acontecer diante dos meus olhos. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que nós temos uma geração que está muito feliz em experimentar do mel da abelha, experimentar da doçura que é ouvir Jesus olhar para você e dizer: eu amo você, eu amo a sua vida, não me importa se você é pecador ou justo, eu amo você e eu quero você perto de mim. É maravilhoso ouvir isso. O problema é que Deus não nos chamou
para habitarmos numa terra onde o mel só adoça o ouvido ou o ego. Deus nos chamou para caminhar numa terra onde Ele vai se revelar face a face, onde Ele vai se revelar como o mel poderoso, onde Ele vai se revelar e vai dizer: eu quero andar com você, eu quero falar com você, eu quero que você me conheça na profundidade. Eu não quero que você fique só experimentando as coisas boas que eu posso te dar, que eu posso te salvar, eu posso te curar, eu posso te libertar. Isso é passar a mão no fardo, querido. O que Deus está dizendo para nós essa noite é: eu estou chamando uma geração que vai clamar pela terra que mana leite e mel, pelo lugar da revelação face a face, pela experiência da intimidade, um nível de presença, um nível de palavra diferenciado, onde eles vão comer em abundância da minha revelação, da minha profundidade, de mim verdadeiramente. Nós precisamos subir esses degraus e experimentar um doce novo sobre nós. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: o mel da abelha é bom, mas você precisa experimentar o mel, o verdadeiro mel que escorre da rocha. Abre lá no livro de Salmos, eu vou terminar. Salmo 81. Salmos 81. Sabe por quê? Que tem mais de 6.000 anos que Israel briga por aquele pedacinho de terra, onde todas as nações do mundo querem aquele pedacinho de terra, porque não é um pedacinho de terra, é o lugar onde o Deus se revela como nunca se revelou. É o lugar onde as grandes coisas poderosas aconteceram na Bíblia Sagrada. Para alguns homens é frescura de Israel. O que custa dar um pedaço de terra? O que custa essa guerra explodindo aí? Pessoas morrendo. O que custa Israel negociar? Que você enxerga como um pedaço de terra. Israel enxerga assim: o meu Deus andou aqui. Os messiânicos dizem: o Messias andou aqui. O Messias pregou nesse lugar. O Messias operou aqui nesse lugar. O Yahvé, o Tsequenu, o Ravá, o Sabaô, ele andou nesse lugar. Não dá para dividir a terra que emana leite e mel, porque aqui está a experiência, aqui está registrado o poder da minha fé. Para eles nunca será um pedaço de terra comum. Salmo 81, eu quero ler o verso 16. E eu vou terminar. Diz assim: eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. O Davi é um salmo de Asaf. O salmista sabia que essa estrofe do verso 16 não estava falando de uma linguagem literal. Ele sabia que Deus não estava prometendo ao seu povo sustentá-lo com um alimento caro, que o trigo mais fino era o trigo mais caro da época. Só os ricos e poderosos poderiam desfrutar dessa espécie de trigo. O salmista entendia que o Deus que ele servia não era um Deus que estava prometendo esse tipo de coisas sobre os homens. Ele não estava prometendo dar ao homem a experiência de comer de um mel diferenciado,
que acabei de dizer aqui. Você conhece o mel da abelha. Eu falei hoje para você do mel da... E o salmista está dizendo do mel que vem da rocha. Imagina se isso é literal. Todo mundo ia sair carregando pedra para casa, para esperar a pedra produzir o mel por ela mesma. Não era isso que o salmista estava dizendo, a linguagem não era literal, a linguagem era o quê? Profética, a linguagem era figurativa, tem segredo por detrás. O que o salmista está dizendo, pastor? Nós estudamos sobre o trigo, e dentro de todas as características que eu disse sobre o trigo, uma das mais importantes para mim é que o trigo sabe o seu destino. O trigo sabe o propósito pelo qual ele cresce. Ele vai crescer para gerar sementes que virarão alimento. Ele sabe que ele precisa exercer propósitos. Ele precisa cumprir aquilo que Deus tem para ele, verdades, sonhos. Então lê comigo com diligência o versículo 16 e prepara o teu coração. Olha o que o salmista está dizendo. Quem está falando é Deus. Eu te sustentaria com os mais belos propósitos, com sonhos e promessas inigualáveis. É por isso que ele compara, eu te sustentaria o trigo mais fino, ao que há de mais precioso. Ele está falando, a promessa, filho, o sonho que o homem não faz, que não tem parte com essa terra, coisa que só eu posso fazer por você. E aí ele continua e diz assim, e o saciaria. Fala para mim, primeiro, Deus diz, eu o sustentaria. Então observa o verbo, ele está dizendo, eu vou sustentar você. Porque quem tem promessa de Deus não morre. Quem confia no Senhor espera. Ele diz, eu te sustento na minha promessa. Eu te sustento nos sonhos que eu tenho para você. Eu te sustento nas obras que eu tenho para fazer e para cumprir na sua vida. É por isso que você não morreu até hoje. Porque ele ainda não cumpriu. É por isso que ele te sustenta. Porque tem promessa, tem verdade, tem sonho, tem palavra que precisa acontecer. E aí ele diz, segundo verbo, e o saciaria. O que ele está querendo dizer? Saciar é encher. Saciar é deixar você satisfeito de um jeito. É quando a gente vai para a churrascaria, chega às 10, sai às 7 da noite. E você come tanto, que você diz assim, amanhã eu não tomo nem copo d'água. Porque eu estou cheio. Ele está dizendo, eu vou saciar você, eu vou botar você nesse nível de êxtase, esse nível. E ele diz assim, com o mel que escorre da rocha. Olha o que Deus está dizendo. E eu vou te encher de forma sobremaneira com a revelação da pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. O que ele está dizendo para mim e para você? Nós não vamos ficar só no mel que agrada a língua, o paladar. Ele está dizendo, eu vou te apresentar a Ele. Eu vou fazer você andar com Ele. Eu vou fazer Ele falar segredos ao pé do teu ouvido. Eu vou fazer Ele sentar e compartilhar com você as batidas do coração dEle. Ele está dizendo, eu vou fazer você experimentar da revelação, do mel que vai escorrer dEle, para Ele, para a glória dEle, para o nome dEle. É um outro nível na presença do Deus Altíssimo. Aleluia. Pastora, por que o mel é importante? Porque toda vez que você for ler a Bíblia Sagrada e o mel aparecer, lembra, Deus não quer só que você experimente e seja agradável. Deus quer levar você à revelação.
Deus quer levar você a coisas extremamente diferenciadas. Para a maioria, mel da abelha. Para você, a tâmara. O mel que sai do fruto que Ele mesmo dá. De algo que vem dEle. Assim como o salmista diz, vai escorrer pelo próprio Cristo Jesus para a sua vida. Amém ou não amém? Fique de pé no seu lugar. Pastora, nós vamos orar essa noite. E o que é que nós vamos receber? Eu vou ministrar para você essa noite o mel que escorre da rocha. Você só vai sair daqui comendo mel de abelha, se alimentando da superficialidade, daquilo que é agradável, se você quiser. Porque se você quiser estabelecer diante de Deus um nível diferenciado, hoje é o dia. Se você quiser experimentar de coisas poderosas, a Bíblia diz, inefáveis, que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode revelar, só Ele pode entregar a minha vida e a sua vida. Hoje é noite de dizer, Senhor, eu quero o mel que escorre da rocha. Senhor, foi bom o tempo em que eu comi o mel da abelha e te agradecia por ser bom ouvir a palavra de salvação, como era bom ouvir que o Senhor me amava, como era bom ouvir que o Senhor cuida de mim. Mas essa noite, Senhor, derrama sobre mim o mel que escorre da rocha. É a revelação real de quem Tu és. Me deixa, Senhor, te ver, te experimentar, te sentir. Eu quero estar ao lado do Rei dos Reis. Eu quero saber de caminhar ao lado do Senhor e Salvador da minha vida. Deixa o mel que escorre da rocha vir sobre você nessa noite. Aleluia.